Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quinta-feira, 8 de julho. Rolando diz a Liliana que ela se transformou em alguém muito importante para ele, mas diz que em alguns dias fará uma viagem e não sabe quando voltará. Rolando diz a Liliana que é muito difícil para ele ir e não vê-la mais. Liliana diz a Rolando que ele não precisa se preocupar e diz que vai esperar por ele. Rolando diz a Liliana que ela é única, que não tem nada a ver com as moças que ele já conheceu e que talvez por isso ela roubou o seu coração. Rolando dá um último beijo em Liliana e vai embora. Gusmão vai até o quarto de Kendra e pergunta por que ela envenenou Nick dizendo mentira sobre ele. Kendra lembra a Gusmão que o advertiu mandando ele deixá-la em paz, ou iria se arrepender, e agora ele está vendo que ela conseguiu afastar Nick dele. Kendra manda Gusmão sair ou fará com que todos acreditem que ele entrou em seu quarto para abusar dela. Liliana diz a Aguiar que não encontrou a carta em lugar nenhum. Aguiar diz a Liliana que Candelária deve ter se arrependido e quando foi buscar sua mala no quarto, decidiu pegar a carta de volta. Kendra bisca sem vergonha. Diz a Vitória que o seu ginecologista a examinou e disse que a ameaça de aborto passou e a autorizou a assistir o casamento de Nick. Kendra pede para a Vitória lhe emprestar uma joia para usar no casamento, dizendo que todas as suas joias foram roubadas. Vitória sugere a Kendra que ela vá para a fazenda com Nelson, já que ele vai só, e diz que ela e Nick vão na manhã seguinte de helicóptero. Gusmão escuta quando Nick diz a Tomásia que à noite passou um momento mágico que sempre vai se lembrar. Nelson diz a Aníbal que já sabe que ele usou a sua influência para impedir que a notícia do romance de Vitória com seu guarda-costas não fosse publicada. Aníbal diz a Nelson que quando eles voltarem do casamento de Nick, ele deixará de fazer parte da sua família e da sua empresa. Aníbal diz a Nelson que ele vai se divorciar de Vitória e terá que vender para ele as suas ações da Meta Imagem. Nelson diz a Aníbal que dessa vez não vai fazer o que ele quer e ameaça contar para todos que a mulher do Aguiar era filha dele. Nelson deixa Aníbal só. E surpreso, Aníbal se pergunta como Nelson ficou sabendo que Cristina era sua filha. Depois, Aníbal pergunta a Liliana como Candelária vai. Liliana diz a Aníbal que a sua avó voltou para sua cidade e comenta que ela deixou uma carta que só poderá ser lida depois de sua morte. Nelson provoca Aguiar perguntando como vai a sua viuvez. Nelson diz a Aguiar que imagina que é mais suportável ele ter na companhia e o consolo de Vitória. Vitória aparece e diz a Nelson que não o suporta e pede para Aguiar acompanhá-la até a biblioteca. Nelson exige que Aníbal demita Aguiar e Liliana, se não quiser que ele revele o seu segredo. Aníbal, usando o casamento de Nick como pretexto, diz a Vitória que andou pensando e acha melhor que o Aguiar não seja mais o seu guarda-costas, porque Nelson está muito alterado e diz que não quer que ele faça um escândalo no casamento da sua neta. Vitória diz a Aníbal que sente muito e deixa claro que não vai demitir Aguiar. Aníbal diz a Vitória que se não fosse porque a conhecesse perfeitamente, começaria a acreditar que os ciúmes de Nelson não são sem fundamentos. Adriana diz a Liliana que sabe que jamais vai ocupar o lugar da mãe dela, mas diz que quando ela precisar de um abraço ou uma palavra de consolo, ela conta com ela. Chorando, Liliana abraça Adriana. Aníbal diz a Nelson que não conseguiu convencer Vitória a demitir Aguiar e pergunta o que ele quer. Nelson diz a Aníbal que não quer que ele diga a ninguém que Liliana é sua neta e nem divida sua herança com ela. Nelson diz a Aníbal que se Aguiar permanecer na mansão, ele terá que ter mais ações da empresa. Esse é o seu preço para ficar calado. Leonardo, o macaco demente, volta a aparecer. Tava tão bom sem esse infeliz nojento na história. Leonardo diz ao amigo que chegou a hora de se vingar de Beatriz e diz que vai atingi-la onde mais lhe dói, tirando o filho dela.
Enquanto isso, Salviano se despede de Beatriz para ir para a fazenda. Nelson diz a Aguiar que vai estar de olho nele o tempo todo e que não vai ser fácil ele tirar a Vitória dele. Nelson diz a Aguiar que ele, querendo ou não, Vitória continuará sendo sua mulher. Aguiar enfrenta Nelson e diz que ele não tem nenhum direito de enfiar a amante dele ali naquela casa, e muito menos agora que ela está esperando um filho dele. Nelson pergunta a Aguiar se ele está o ameaçando. Aguiar diz que não, pois não tem nenhuma necessidade de ameaçá-lo, e diz que se quisesse há muito tempo já teria falado a verdade para a senhora Vitória. Aguiar diz a Nelson que não é nenhum dedo duro e o adverte para não se meter com ele. Chega o dia do casamento de Nick. Stefano avisa Jean-Marie que já marcou o dia para apresentá-lo à sua mãe. Guzmão sofre e diz a Aguiar que perdeu Nick para sempre. Liliana também está na fazenda e diz para si mesma que gostaria que o Rolando estivesse ali com ela, contemplando aquele lugar tão maravilhoso. Leonardo e um amigo vão até o edifício onde Beatriz mora e deixam uma carta para Guile. Na fazenda, Nelson, velho babão, boca murcha, cretino, infeliz, está na cama com Kendra Bisca, quando Vitória chega e bate na porta chamando.